300 anos de Minas. O que será que isso significa? Será que todas as pessoas entendem, todas as pessoas que moram em Minas, ou que moraram em Minas, ou que ouvem falar de Minas, sabem o que são 300 anos? Eu tenho me perguntado às pessoas o que significa 300 anos. É muito difícil a gente pensar que falou 300, tá beleza. As pessoas seriam capazes de recuar até chegar ao ano de 1720. Seria isso? Se nós perguntarmos para as crianças o que significa 300 anos, 300 meses, 300 dias, o que significa? Então, eu acho que essa é uma das primeiras preocupações minhas, quando nós estamos falando em história de Minas. E a segunda é perguntar o seguinte: o que significa 3 séculos da existência de Minas? Se Minas passou a existir a partir desses 3 séculos, ou não. A primeira imagem que me vem, eu gostaria que a gente estivesse trabalhando melhor, diz respeito a Minas. Não o estado de Minas, não a província de Minas, não a capitania de Minas, mas Minas. Mineiros, mineração. Essa é a minha pergunta. E aí eu me encontro com um sermão do padre Antônio Vieira, pregado em Belém do Pará, no ano de 1656. Ao falar de sermão do padre Antônio Vieira, de Belém do Pará, de 1656, eu também me pergunto até onde as pessoas que estão participando comigo dessa conversa vão entender quem era Padre Antônio Vieira. Eu já testei isso, algumas pessoas entenderam que o Padre Antônio Vieira era um padre que andava aí no meio da rua. Não, esse Padre Antônio Vieira é um jesuíta português que chega ao Brasil com 5 anos de idade e que se torna o maior orador sacro das Américas, talvez da Europa, talvez do mundo, pela sua eloquência, pela sua capacidade de trabalhar. Bom, então, primeiro, não se trata de um cara que está andando aí no meio da rua, nem que alguém tenha conhecido meu avô, meu bisavô, meu tataravô. Ele é muito anterior a isso. Bom, Belém do Pará. Bom, Belém do Pará é uma cidade onde se celebra hoje, por exemplo, o Cid de Nazaré, mas, como se vê, é uma cidade já com bastante história. Tanto que, em 1656, o padre Antônio Vieira pregou um sermão lá. Que dia que foi isso? Mais uma vez. Aliás, antes disso, o que é um sermão? Hoje, talvez, a gente vê os pastores, os padres pregando na igreja, nos seus templos, e é possível que fique claro isso. Mas nós estamos há 360 e tantos anos atrás. O sermão era o grande momento de as pessoas não apenas se sentirem comovidas, mas onde era o grande momento onde as pessoas iam para ouvir um grande pregador. Nós diríamos hoje um grande conferencista. O padre Antônio Vieira, então, pregou um sermão em 1656, em que oportunidade? Na oitava da Páscoa.
Então, interessa também entender o que é Páscoa e o que é a oitava da Páscoa. A Páscoa é celebrada pelo cristianismo a partir de uma tradição hebraica. A passagem, ela quer dizer exatamente isso, a passagem, originariamente, do anjo exterminador. Não vamos entrar nessa querela não, mas a Páscoa é celebrada pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, é um dia de júbilo. E as grandes festas, então, eram celebradas no seu dia e durante outros 8 dias, a oitava. Então, o Vieira pregou o sermão dele na oitava da Páscoa, e a Páscoa é um momento de grande alegria. Bom, então, dados esses esclarecimentos, eu acho que nós podíamos passar para a segunda parte. Belém do Pará, 1656, sermão da oitava da Páscoa, pregado pelo padre Antônio Vieira. Qual foi o motivo disso? O motivo principal desse sermão foi consolar uma expedição que entrou pelo Amazonas adentro em busca de minas de ouro e prata. Insisto, o motivo desse sermão foi pregar a uma expedição que entrou pelo Amazonas adentro em busca de ouro e prata. O objetivo do padre Antônio Vieira era usar, primeiro, o símbolo da Páscoa, a alegria, e a consolação a expedição frustrada, né, de entrar pelo Amazonas adentro. Eu imagino hoje, né, que a turma está lá pintando e bordando com os Yanomami, mas ele consolar as pessoas e mostrar, afinal de contas, que achar minas não é glória, não é motivo para festejar a Páscoa. Achar minas é castigo de Deus. Então, ele vai... Eu imagino o seguinte, o Vieira consegue falar, eu, para ler o sermão, eu gastei 2 horas. Então, eu imagino que falando, com toda a entonação, essa coisa toda, é umas 2h30, talvez. Ele tinha que encantar o seu público. Hoje, para o sermão ser lido, eu suponho, né, que cada pessoa tem que ter uma iniciação, essa da qual eu falei anteriormente. Mas vamos lá. Tem um trecho dele que João Camilo de Oliveira Torres, por exemplo, faz uma questão de insistir nesse trecho do sermão, no História de Minas, e que eu gostaria de estar partilhando pelo menos algumas partes com ele. Ó. E para que vos não pareça que são isto encarecimentos lenitivos inventados para divertir a tristeza e dar espécie à consolação, troquemos este ouro e prata em miúdos e vejamos os proveitos e interesses que do descobrimento de minas haviam de resultar à vossa terra, no caso em que se tivessem achado. O João Camilo considera isso uma profecia do Vieira. Eu nunca fui a Potosí, nem vi Minas. Porém, nos livros que descrevem o que nelas passa, não só causa espanto, mas horror. Ler a fábrica e as máquinas, os artifícios e a força, o trabalho e os perigos com que as montanhas se cavam, as betas se seguem e, perdidas, se tornam a buscar. Os encontros de pedernais impenetráveis ou de águas subterrâneas que rebentam das penhas, as quais ou se hão de esgotar com bombas ou abrir-lhes novo caminho, furando por outra parte os mesmos montes.
o estrondo dos maços, das cunhas das alavancas e dos outros instrumentos de ferro, alguns dos quais têm 150 libras de peso, com que se batem, cortam e arrancam as pedras, ou se precipitam com o maior perigo do alto, e tudo isso naquelas profundíssimas concavidades ou infernos, onde nunca entrou o raio do sol, alumiados malignamente aqueles infelizes cíclopes, só com a luz escassa e contrafeita de alguns fogos artificiais, cujo hálito, fumo e vapor ardente lhes toma a respiração e muitas vezes os afoga. Faz por aqui padecer a cobiça muito mais do que profetiza Isaías, que fará em algum tempo a penitência. Meter-se-ão os homens pelas covas e pelas concavidades mais profundas da terra, não para buscar ouro ou prata, mas abominando e lançando de si os ídolos que do ouro e da prata tinham feito topeiras e morcegos. Vede agora estas mesmas figuras, como as ajunta e introduz toda a cobiça neste escuro e horrendo teatro da paciência sem virtude. Teatro da paciência sem virtude. Ali, os penitentes e arrependidos entram pelas grutas e concavidades da terra. Aqui, os cobiçosos e enganados também se metem, não pelas covas que a terra tem aberto, senão pelas que eles cavam e rompem à viva força, muito mais penetrantes e profundas. Ali despertam-se os ídolos de ouro e prata, conhecida sua mentira e vaidade. Aqui estima-se e adora-se tanto a mesma vaidade que por novos e ocultos caminhos e tantos estádios se vai buscar e desenterrar o ouro e a prata para se fundirem e lavrarem ídolos. Ali, as figuras dos ídolos são topeiras e morcegos, talpas et vespertiliones. E aqui, os homens desfigurados como topeiras vivem debaixo da terra sem ter olhos para ver a luz, e como morcegos fogem do sol e do dia e se vão mais sepultar que viver naquela escura e perpétua noite. Ainda tem outra propriedade. Ou porque uns, como topeiras, com os pés e mãos na terra, a andam cavando, revolvendo e mudando continuamente, e os outros, como morcegos suspensos no ar, estão picando as pedras e sangrando as suas veias com o corpo e com a vida pendente de uma corda. Houve jamais algum anacoreta que, dos que habitavam as covas, que fizesse tal penitência? Pois ainda não ouviste o mais temeroso dela. Solapadas por baixo aquelas grandes montanhas, todo o peso imenso delas se sustenta sobre pilares da mesma matéria, que vão deixando a espaços os quais se enfraquecem ou quebram, como acontece muitas vezes. Qual é o efeito? Toda a montanha, ou grande parte dela, cai de repente, e a multidão que andava desenterrando a prata fica sepultada com ela, e num momento, sem outra notícia, de tamanho e tão miserável estrago, que a que deu aos de muito longe o estrondo da ruína e o temor de toda a terra. Isto é o que se escreve, e se escreve muito menos do que verdadeiramente é. Baste por prova que a sevícia e crueldade dos Neros e Dioclecianos comutavam a morte e os tormentos dos cristãos em os mandar servir e trabalhar nas minas. E a igreja, que com tanta dificuldade e consideração examina e avalia os merecimentos dos santos, canonizava e venerava por mártires aos que neles acabavam a vida, ou seja, condenado às cavernas, condenado a trabalhar nas minas. Agora vos pergunto eu,
E esses martírios das minas, se as vossas se descobrissem, quem os havia de padecer? Dos degradados não falo, porque os que hoje se degradam para o Maranhão, então se haviam de degradar todos e muito mais para as minas. Os cavadores não seriam os mais nobres e ricos da terra, mas quem haviam de ser, senão os seus escravos? Quem havia de conduzir todos aqueles instrumentos e máquinas por esses sertões dentro? Quem havia de contribuir o sustento e levá-lo aos trabalhadores? Quem havia de cortar e acarretar aquelas serras estéreis, como são todas, as lenhas para as fornalhas e fundições? E aqueles lumes perpétuos e subterrâneos com que óleos se haviam de sustentar, senão com os dos frutos agrestes que aqui se estilassem, e não com os de olivais que de lá viessem? Sobretudo, se tantos milhares de índios se têm acabado e consumido em tão poucos anos e com tão leve trabalho como de vossas lavouras, onde se haviam de ir buscar outros que suprissem e suportassem quanto tenho dito? E quais haviam de ser os que, vendo-se enterrados vivos naquelas furnas, não fugissem para onde nunca mais aparecessem, levando o mesmo medo com eles aos demais? Tudo isso não o haviam de fazer nem padecer os que passeiam em Lisboa, porque também essas minas são como as de pólvora, que sempre arruinam, derrubam e põem por terra o que lhes fica mais perto. E isto é o que vós desejáveis para a vossa e vos entristece, porque não sucedeu como esperáveis? Prosseguindo ainda com o padre Antônio Vieira, vejam essa frase agora, esse parágrafo. Ainda falta por dizer o que mais vos havia de destruir e assolar. Quantos ministros reais e quantos oficiais de justiça, de fazenda, de guerra, vos parece que haviam de ser mandados cá para extração, segurança e remessa desse ouro ou prata? Se um só destes poderosos tendes experimentado tantas vezes que bastou para assolar o Estado, que fariam tantos? Não sabeis o nome do serviço real contra a atenção dos mesmos reis, quando se estende cá ao longe e quanto violento é e insuportável? Quantos administradores, quantos provedores, quantos tesoureiros, quantos almoxarifes, quantos escrivães, quantos contadores, quantos guardas no mar e na terra, e quantos outros ofícios de nomes e jurisdições novas se haviam de criar ou fundir com essas minas, para vos confundir e sepultar nelas? Que tendes, que possuís, que lavrais, que trabalhais, que não houvesse de ser necessário para o serviço del rei, ou dos que se fazem mais do que reis, com esse especioso pretexto? No mesmo dia, havíeis de começar a ser feitores e não senhores de toda a vossa fazenda. Nem havia de ser vosso o vosso escravo, nem vossa a vossa canoa, nem vosso o vosso carro e vosso boi, senão para o manter e servir com ele. A roça haviam-vos-la de embargar para os mantimentos das minas. A casa havíamos-la de tomar de aposentadoria para os ofícios das minas. O canavial havia de ficar em mato, porque os que o cultivassem haviam de ir para as minas. E vós mesmos não havia de ser vosso, porque vos haviam de apenar para o que tivesseis ou não tivesseis préstimo. E só os vossos engenhos haviam de ter muito que moer, porque vós e vossos filhos haviam de ser moídos.
uma frase que eu guardo, eu acho ela muito divertida, os magnetes atraem o ferro e os magnatas o ouro. Bom, mas vamos às Minas Gerais. As Minas Gerais, elas começam a chamar a atenção do Estado, ou seja, do rei, do reino, quando são descobertas. E a administração, ela se consolida como resultado da Guerra dos Emboabas em 1709, 710, 711. Aí são criadas as primeiras comarcas. E o Estado e a capitania de São Paulo e das Minas, da capitania do Rio de Janeiro e São Paulo. Essas profecias do padre Antônio Vieira nos chamam a atenção para as minas que serão descobertas ao longo do século XVII e especialmente o início do século XVIII, onde vai ensejar a Guerra dos Emboabas e a criação das primeiras vilas e comarcas. Vila Rica, Rio das Mortes e Sabará. Em seguida, o Cerro do Frio. Rio das Mortes, São João del Rei, Rio das Velhas em Sabará e Cerro do Frio desmembrada do Rio das Velhas. Essa inquietação para a qual Vieira chama atenção, ela vem exatamente desse confronto entre a ordem régia e a ambição, ou seja, o penetrar as profundezas da terra. E não é de graça que é escolhido o Dom Pedro de Almeida, ou seja, o Conde de Assumar, para vir por ordem nas minas. E os homens não tinham peixes para o Conde de Assumar. Os barcos desciam nas águas escuras do rio deserto e os barcos subiam as águas escuras do rio deserto. Tornavam subindo, descendo a tentar, lançavam as redes, puxavam as redes e as redes vazias, sem nada pescar. Os homens não tinham peixe para o Conde de Assumar. Esse poema celebra uma viagem do Conde de Assumar pela capitania de São Paulo, atravessando a vila de Guaratinguetá e Epacaré, hoje Lorena, em direção às Minas. O Xavier da Veiga vai chamar a atenção nas efemérides mineiras para algumas datas. 1720, 21 de fevereiro, carta régia que separou a capitania de São Paulo da de Minas Gerais. E ele ressalva, mas a elevação desta expressamente à categoria de capitania geral só se efetuou por alvará do dia 2 de dezembro do mesmo ano de 1720. Então nós temos 300 anos, diga-se de passagem. O 2 de dezembro do alvará e o 21 de fevereiro da carta régia. Para dizer a verdade, nenhuma diferença, porque o Conde de Assumar já estava nas Minas desde 1719 e se confrontando com as rebeldias, vamos dizer assim, dos mineiros. O Xavier chama a atenção assim. Logo após as lutas entre paulistas e emboabas, as primeiras agitações graves que houve em Minas, o governo de Lisboa, em 1709, criou a Capitania Geral de São Paulo e de Minas,
desanexando do Rio de Janeiro os respectivos territórios. E em seguida aos tumultos e pronunciamentos dos mineiros, e mais notavelmente a revolta de 28 de junho de 1720. É a 2 de dezembro criada a capitania separada de Minas Gerais. Então eu acho que interessante a gente fixar que diabo, o que houve nesse tal de 28 de junho, né? Então, chama-se a revolta de Vila Rica, a sedição de Vila Rica, né? Mas o que é 28 de junho? 28 de junho é a véspera de São Pedro. Então Vila Rica estava em fogueiras, em festas. E é exatamente dessa festa que surge a rebelião. Então, as câmaras tinham um cargo, né, com o título de Procurador do Povo. Então, o Felipe dos Santos é exatamente esse procurador. Seria muito interessante, eu acho que vale a pena estudar, né, o lugar que os procuradores do povo representaram nas câmaras e até onde eles eram submissos ou não submissos aos patrícios, né? Ou seja, aos senadores, né, de cada Câmara e aos ouvidores. Mas no caso do Felipe dos Santos, o que vai resultar? No dia 28, o que nós chamamos hoje de um grande arrastão, né? Ou seja, descem um morro e vão juntando todas as pessoas que estão pelo caminho para protestarem. O Conde de Assumar, ao longo dessas rebeldias, no dia 2 de julho, né, ele concede, né, ao, entre aspas, povo, né, concede atender às reivindicações, né? O Diogo de Vasconcelos chama isso de a Carta Magna de Minas Gerais, né? Como é que seriam as coisas? O grande protesto, de fato, era a criação das casas de fundição. Mas ele concede, mas em seguida ele arrebanha, e esse é interessante, ele arrebanha um pessoal, né? Inclusive, tanto de um lado quanto do outro, os escravos eram combatentes. Eu acho que essa é uma das boas contradições, inclusive, para a gente estar pensando a formação das Minas Gerais. E então aprisionam os potentados, né, que eram resquício também da Guerra dos Emboabas, e determina sumariamente o enforcamento e esquadrejamento, como é que é? Esquartejamento, né, do Felipe dos Santos. Então, celebrar 300 anos de Minas é prestar atenção, né, nos conflitos, nas contradições que isso vai gerar. Aquela questão que o padre Antônio Vieira coloca no sermão dele, exatamente isso, quer dizer, ou seja, o ouro não é para quem trabalha com ouro. O ouro não é para o mineiro. E ele ainda fala mais do que isso, né? Quer dizer, ou seja, se Portugal tivesse ouvido o sermão do Vieira, o Tratado de Methuen, de 1710, teria sido pensado mais de uma vez. O que é esse tratado? É onde a Inglaterra negocia as vantagens com o ouro. E o ouro das minas, né,
Portugal é apenas um mediador para essa situação. Né? Então, o que o Vieira... Ele já tinha chamado a atenção. A Espanha não está ganhando nada com isso não, hein? No sermão dele, ele fala isso, nitidamente. A Espanha não está ganhando nada com isso. E ele dá uns exemplos bíblicos muito divertidos, né? Porque ele fala, quando chega o rei lá da Babilônia, vai visitar o rei lá dos hebreus, levando presentes para o rei dos hebreus. Aí o rei dos hebreus recebe os presentes e resolve mostrar os tesouros que ele tem. Então, quer dizer, o que vai resultar disso é que o rei da Babilônia vai lá e ao invés da amizade agora, é guerra. Eu fico pensando a mesma coisa em termos da história do petróleo. Na hora que eles descobrem essas reservas submarinas de petróleo aqui, Pré-sal. o tal do pré-sal, a grita por privatização da Petrobras aumentou muito mais. Então, mais uma vez, o Vieira já pegou direitinho. Você mexer no fundo dá pau, porque quem mexe no fundo não leva. É isso. Não vou mexer com o fundo. Divertido que o Xavier, 16 de julho, vindo de Ribeirão do Carmo, à frente de companhias de dragões de mais de 1.500 homens armados, sua grande maioria pretos e escravos, o conde de Assumar, governador da capitania, entra em Vila Rica, acompanhando-os escoltados, muitos revoltosos, presos no dia 14. Felipe dos Santos, sempre inflexível na tortura, foi arrastado pelas ruas de Vila Rica, preso às caudas de 4 cavalos bravos e, por esta forma, morto e esquartejado. Aí, 2 de dezembro, criação da Capitania Independente de Minas Gerais, por alvará desta data. Note bem, alvará. E é interessante o seguinte, 2 de dezembro, né, é a criação, né? Alvará, régio. Então, não tinha internet assim, não tinha fax, nem telégrafo. Moral da história, 3 meses depois, deve ter chegado esse alvará aqui, né? Da mesma maneira que a carta régia do dia 21 de fevereiro chegou aqui lá por volta de maio, junho. Né? Então, moral da história, nem a data não é uma data para você falar assim, né? Porque não nasceu a capitania de Minas Gerais. Né? O que de fato nasceu foi no dia 16 de julho, né? A lição a como os mineiros deveriam se comportar diante do poder. E a figura do Felipe dos Santos é uma figura emblemática.